Irmãos, eu peço que vocês abram no livro de João. Evangelho de João. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Fique à vontade. João capítulo 3. Eu gostaria de pedir o Ministério Louvor para baixar só um pouquinho o volume do instrumento, por favor. João 3, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Agora, para complementar esse texto, peço aos irmãos que abram em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14, amém? Que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Amado, primeiro eu queria dizer que é uma honra, uma alegria, um privilégio estar aqui, servindo a vocês, servindo ao Senhor, tremendo na base, como todo crente que se preze. Mas é uma alegria, viu? É uma honra e um privilégio. E hoje é sexta profética, é o culto de busca pelo Espírito Santo. Então, nada melhor do que falarmos sobre ele, sobre o Espírito Santo. Amém? Amados, esse momento aqui de Jesus com Nicodemos nos ensina muita coisa sobre nossas vidas hoje. Porque Nicodemos era um mestre da lei. Nicodemos era um homem entendido e instruído na palavra de Deus. Nicodemos era o top. E ele foi ter com Jesus. Interessante que ele chama Jesus de mestre. Ele reconhece que Jesus também era mestre, que Jesus também era instruído na lei, que Jesus também tinha entendimento e conhecimento das verdades espirituais. Mas ele diz assim: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus puxa uma conversa com ele e começa a falar para ele: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, o que está acontecendo aqui? Um homem instruído na lei procura um outro homem instruído na lei. Um mestre procura outro mestre. Porque havia algo em Jesus que Nicodemos não tinha. Ainda sendo um conhecedor da palavra, mas Jesus fazia coisas
que nenhum dos fariseus fazia, que nenhum daqueles homens, daqueles mestres faziam. E ele foi procurar saber de Jesus, o que é que tem na sua vida? Eu sei que você é da parte de Deus, que Deus te enviou, porque as coisas que você faz, só Deus estando com você, mas o que é que tem em você que não tem em nós? O que é que você entendeu que nós não entendemos? O que é que tem na sua vida que não tem na nossa? Porque mesmo sendo conhecedores, não faziam os milagres que Jesus fazia. Então Jesus começa a falar para ele sobre a necessidade de nascer de novo. E ele diz assim, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E aquilo dá um nó na cabeça de Nicodemos, porque ele pensa, mas como um homem velho pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? E aí Jesus começa a falar com ele, que aquele que é nascido da carne é carne, que o que é nascido do Espírito é Espírito. E insiste que ele precisava nascer de novo. Mas Nicodemos não conseguia alcançar e entender o que Jesus estava falando. Então Jesus, no seu amor e humildade tão incomparável, ele procura algo da natureza e começa a explicar. Sabe o vento? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem. Você não sabe para onde ele vai. Aí ele explica, assim é com todo aquele que é nascido de Deus. Nicodemos estava ali completamente natural, tentando entender as coisas de Deus naturalmente. Porque quando Jesus falou, você precisa nascer de novo, ele foi naturalmente para o processo em que um ser humano nasce. Ele foi tentar entender segundo o natural, que é como se nasce um ser. E não deu. E aí Jesus vai dar o exemplo do vento. Você vê o vento? Não. Mas você sabe que ele existe? Você escuta o vento? Sim. Mas você vê o vento? Não. Ele sopra? Sopra. Mas você sabe de onde vem? Não. Sabe para onde vai? Você explica isso? Não. E aí Jesus diz para ele, é assim. É assim que se nasce de novo. É de uma forma sobrenatural. Não é de uma maneira natural. E ele fala, se você não passar por esse processo de nascer da água e do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo. Porque eles tinham a palavra, mas eles não tinham o poder do Espírito que revela a palavra, que dá sentido à palavra. É os dois. Ele diz em outro momento, o conhecimento incha. E em outro momento também ele fala que a letra mata. Mas é o Espírito Santo que dá vida. É o Espírito Santo que ilumina. É o Espírito Santo que dá sentido. E hoje é sobre ele que nós vamos falar. Porque o culto é pela busca pelo Espírito Santo. Esse amado Espírito Santo. Então, como nós lemos em Romanos 8, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, nós fomos gerados do Espírito. E aqui ele diz assim, olha, todo aquele que é nascido da carne, é carne. Todo aquele que é nascido de uma forma natural, pelo sangue e pela vontade do homem, é natural. E vive de acordo com o natural. Pensa de acordo com o natural, sente de acordo com o natural, reage de acordo com o natural, se comporta de acordo com o natural. Mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E vive pelo Espírito. E anda de acordo com o Espírito. E pensa de acordo com o Espírito. Vive, sente, reage de acordo com o Espírito. E é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Então põe uma coisa em sua cabeça.
Se você creu em Jesus, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é mais natural. Você é sobrenatural. Você está aqui, mas você não é mais daqui. Então, nós precisamos nos ajustar a essa verdade. Que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque o nosso Deus não é daqui. Jesus disse em um momento, eu não sou daqui. Nós também não somos. E esse processo de viver dessa maneira sobrenatural, olha, o nome já diz, né? Sobrenatural. É acima do natural. É acima do comum. É acima do que se explica naturalmente. É acima. Nós fomos chamados para viver nesse lugar. Às vezes as pessoas confundem muito e pensam que sobrenatural é um conjunto de acontecimentos extraordinários. Anjo aparecendo. Gente, sim. Existem essas manifestações do sobrenatural. A Bíblia está repleta delas. Não podemos dizer que não é verdade. Não podemos dizer porque está escrito. Mas, quando Jesus diz da palavra e do Espírito, da água e do Espírito, ele fala de um tipo de entendimento, de uma forma nova de viver. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os amados nessa noite. Sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Sobre deixar que Ele te conduza aqui nessa vida. Sobre renunciar o natural. Abrir mão dessa vida terrena e carnal para viver de acordo com a vontade dEle. Primeiro porque Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito da verdade, Ele nos ensinaria todas as coisas. E Ele nos conduziria a toda a verdade. Então não há como você entender o reino de Deus sem o Espírito te conduzir. Não tem como você se ajustar a esse reino e viver de acordo com esse reino se o Espírito Santo não te ensinar. Sabe quando um bebê nasce? Ele é completamente dependente da mãe, do pai. Se não der comida, ele morre. Se não der água, ele morre. A Bíblia diz que nós somos gerados do Espírito Santo. Precisamos aceitar isso e se permitir ser como essa criança nas mãos dele. Completamente dependente do Espírito de Deus. Eu sei que antes do Senhor nos alcançar, a gente precisou aprender a sobreviver. E viver nesse mundo não é fácil, nós sabemos. É difícil. É tanta estratégia que a gente precisa criar, é tantos métodos, e aprende tanta coisa que não presta para conseguir sobreviver. Mas agora não precisa mais não, amados. Agora não precisa mais dessas suas estratégias humanas, desses seus joguinhos, dessas suas maneiras de conseguir, de conquistar, de fazer, porque agora você tem Pai. Agora você tem quem cuide de você. Não precisa mais de métodos naturais e humanos. Não precisa, agora você tem Pai, você tem quem cuide de você. Você não está só, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar um outro Consolador, o Espírito que estará convosco todos os dias. Jesus não nos deixou sozinho, o Espírito Santo veio, Ele está aqui, Ele está aqui. E a vontade dEle é que nós permitamos que Ele nos conduza. Porque só Ele sabe o caminho. A Bíblia fala assim em um dos salmos, que bem-aventurado é o homem que discerne o tempo e a maneira. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo para te dar o dom de discernir, você não vai entender, você não vai conseguir. Então nós precisamos de mais do que você pensa e mais do que você imagina. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele desceu sobre Maria como uma sombra, envolveu Maria
E Maria concebeu uma virgem. É desse espírito que nós estamos falando nessa noite. Um espírito que consegue gerar uma vida em um ventre virgem. É esse espírito que quer conduzir você. O espírito que é capaz de gerar vida em um ventre virgem. Imagina. Porque eu não entendo como que os crentes resistem tanto a entregar as rédeas ao Espírito Santo. Talvez porque ainda não conheça o suficiente para saber quem é que quer te conduzir. Porque se soubesse, já teria se lançado nos braços dele e dito: me leva, Senhor, para onde o Senhor quiser. Amados, uma coisa que nós precisamos entender sobre o Espírito Santo, em nome de Jesus, é que Ele é Deus. Às vezes dói falar isso, porque a gente vê no comportamento da igreja que a igreja não trata o Espírito Santo como Deus. Até tem uma honra pelo Pai, uma honra pelo Filho, mas o Espírito Santo é desprezado, não é mencionado. É só cantado em uma outra canção, seja bem-vindo. Gente, a igreja não faz ideia. Muitos não fazem ideia. Mas deixa eu te falar, amados, o Espírito Santo é Deus. Ele é tão Deus como o Pai. E Ele é tão Deus quanto o Filho. Tem um momento interessante na Bíblia, no capítulo 14 de João, do Evangelho, que Jesus está ali conversando com eles na ceia, naqueles últimos momentos, e vai dando muitas instruções. E chega no momento de Jesus conversando, o Felipe fala assim: mestre, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Aí Jesus vira para Felipe e fala assim: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces? Peraí, como assim? Bugou a mente de Felipe ali. Peraí, eu estou pedindo a Jesus para conhecer o Pai. Aí Jesus vira para mim e fala: Felipe, há quanto tempo estou convosco e ainda não me conhece? Peraí, quem está aí? Aí Jesus volta e explica. E Jesus diz assim para Felipe: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Mas, irmão, você sabe o que aconteceu ali naquele momento? É que quem respondeu a Felipe não foi Jesus. Foi Deus. Deus em Cristo. Ele pediu a Jesus: Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Pai em Jesus fala: Felipe, eu estou aqui. Você ainda não me conhece? Aí Felipe, aí Jesus explica: calma, Felipe, é porque quem me vê, quem vê o Pai, eu e o Pai somos um. Aí nós entendemos que o Pai e o Filho são Deus. Mas, nesse mesmo momento desse encontro ali, na ceia, Jesus diz assim para eles: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei o Pai, Ele enviará outro Consolador, que estará convosco todos os dias. Aí lá no último capítulo de Marcos, Jesus diz assim: Ele diz assim para os discípulos: e eis que estarei convosco todos os dias. Primeiro ele disse que o Espírito estaria conosco todos os dias. E agora ele diz: eu estarei convosco, porque o Espírito é Deus. E ele merece ser honrado como Deus, dignificado como Deus, temido como Deus, amado como Deus, reverenciado como Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas por que na frente, muitas vezes, do seu pastor, do seu irmão, você não faz coisas que na frente dele você faz? Por quê? Se o bispo dissesse assim: vou passar um dia na casa de um irmão aqui, de 6 da manhã até 12 da noite. Oxe, nesse dia, irmão, crente, não ia abrir a boca para dar um ai. Irmão, não ia ter uma discussão dentro de casa, não ia ter um piti. Mas o Espírito Santo, Deus, habita em você, habita em mim. E o que é que você tem feito na presença dele? O que é que ele tem que suportar que o seu pastor não merece suportar? O que é que ele tem visto que os irmãos
não pode ver. O que é que ele tem que suportar, presenciar e assistir todos os dias na tua vida? Que você teme que os outros vejam, que os outros saibam. Não, mas ele pode, né? Ele pode ser desonrado, entristecido, desrespeitado. Ele pode. Ele pode. Irmãos, esse mundo é podre. E ele é santo. Muitas vezes, muitos de nós não conseguem ficar numa sala no meio de sujeira. A gente não aguenta, a gente pega a vassoura e vai varrer. Mas o Espírito Santo está nessa terra desde que Jesus voltou para o Pai. Suportando tudo que é depravação, devassidão, imundícia. Ele está suportando por amor de mim, por amor de você. Porque a Bíblia diz que já muito o espírito do anticristo, ele quer se revelar, se encarnar em alguém para estabelecer o mal, mas tem um que o retém. Se o Espírito Santo não tivesse aqui, esse mundo já teria sido destruído. Então, por amor de mim, por amor de vocês, ele tem suportado estar aqui. O Santo de Deus, aquele do qual se diz: quem blasfemar contra o Pai e contra o Filho terá perdão, mas se blasfemar contra ele não terá perdão, nem nessa vida e nem no vindouro. O Santíssimo Espírito de Deus. Aí as pessoas perguntam assim, irmãos: por que hoje não vemos os milagres que vimos nos dias dos apóstolos? Por que hoje não vemos? Falta de temor. Falta de entender quem é o Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, tem muitos lugares que tratam o Espírito Santo como qualquer coisa. Eu já fui em lugares onde eu precisei estar na porta porque meu filho era bebê, estava calor e eu fiquei na porta. E as irmãs conversavam na porta sobre unha, cabelo, perfume da moda. E aí, de repente, lá dentro do santuário começou a entoar um corinho de fogo. E elas fizeram assim: peraí, que a gente continua. Foi lá correndo, pulou, rodou, cortou tanto laço. Depois voltou correndo assim. Onde foi mesmo que a gente estava? Gente, não. Se nós quisermos sermos guiados por Ele, precisamos temê-lo como Deus, amá-lo como Deus. Porque quando a Bíblia, entenda uma coisa, amado, todos os mandamentos que se referem a Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tremei perante Ele toda a terra, também é o Espírito Santo. Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é também o Espírito Santo. Amai o Espírito Santo sobre todas as coisas. Amai-o com todo o teu coração. Amai-o com toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E Ele vai te guiar. Ele vai te conduzir. E nós precisamos entender que Ele é Deus. Para que esse guiar dEle conosco seja em santidade, em reverência. Porque, irmãos, a Bíblia fala interessante, né? A Bíblia fala assim, e porventura andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não? E será que o Espírito Santo concorda com nossas maneiras carnais e terrenas de viver? Não. Mas andarão dois juntos se não tiver de acordo, igreja? Mas tem gente fazendo cada coisa terrível dizendo que anda com o Espírito Santo. Bate essa conta? Não. Então muitas pessoas que confessaram Jesus não receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim.
É como eu sempre falo, se você se mudar para os Estados Unidos e eu te encontrar depois de 5 anos lá, você vai estar falando inglês, comendo como americano, vestindo como americano e morando como americano. E ainda assim você não é americano, você não nasceu lá. Você não traz no seu DNA, você aprendeu a cultura. E tem muita gente que entrou na igreja, se emocionou com louvor, se quebrantou com a palavra, confessou Jesus, mas não nasceu de novo. Porque a nova natureza não se inclina para o Espírito. Porque todo aquele que... Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é o contrário. Não é. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Como primeiro você vira filho, depois... Não. A evidência de que você é filho de Deus é porque é o Espírito Santo que te conduz. Não é a sua carne. Não é o pecado e piorou o diabo. Então tem muita gente enganada achando que é filho de Deus, mas ainda não é. Mas pode ser, se arrepender de todo o coração e entregar sinceramente o coração para Ele, e se arrepender do pecado, da imundícia, e se voltar para Ele de todo o coração. Para nós, amados, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente precisa crer. A gente precisa ter fé. Porque o que é a fé? A fé é uma capacitação que o Senhor te dá para entender o sobrenatural. Nicodemos, ele não entendia porque ele era natural, mas a Bíblia diz que esse Espírito, o Espírito Santo, ele é que dá a fé. Ele distribui a fé em medidas, conforme lhe apraz. Então Ele mesmo te dá a fé, te dá a capacidade de percebê-lo, de entendê-lo, de desejá-lo. Ele mesmo te dá a condição de viver na sua presença e sendo guiado por Ele. Ele mesmo te concede essa capacitação. E então, quando você recebe a fé, aí você pode ser guiado por Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é Espírito. O Espírito do Deus invisível. Foi por isso que Jesus usou o exemplo do vento. Porque é algo real. Em determinados níveis ele causa até estrago, bagaceira, como nós vimos, né, os tornados, os ciclones. Mas você não vê. Mas você sabe que ele existe porque existem evidências, manifestações do vento. E o Espírito Santo você não vê, mas ele é real e ele se manifesta. Então nós precisamos de fé para caminhar com o Espírito Santo. A Bíblia fala assim: todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Então, se nós quisermos ser guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos crer que ele existe. Ou seja, amado, se você ficar com a sua mente no natural, procurando se apoiar em coisas naturais, visíveis, evidências, sinais o tempo todo, você não vai conseguir permitir que o Espírito Santo te guie. Porque ele não opera nessa dimensão natural. Ele não é daqui. Então, não tem como nós trazermos o Espírito Santo para essa nossa realidade natural. Ele quer nos tirar daqui, nos levar para um lugar nele. Não é ele que tem que andar aqui conosco, somos nós que temos que andar com ele na dimensão dele. Para isso precisamos da fé que ele nos concede. Porque ser guiado pelo Espírito Santo de Deus vai exceder o seu entendimento. Se você ficar tentando entender a obra de Deus, a ação de Deus e o mover de Deus na sua vida com sua mente natural, não dá. Porque como é que você explica uma virgem conceber? Explica isso. Tem gente, irmãos, que é muito assim, 2 mais 2 é 4. Não, mas 3 mais 1 também é 4. 8 menos 4 também é 4. Ele pega todas as equações. A vida desse crente tem que fazer sentido. Tudo tem que fazer sentido, amado. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir assim.
pega a calculadora e vai para a conta do Espírito Santo. A conta dele é assim, ó, e bota aí, ó, 5 dividido por 5.000. Não, peraí, 5.000 não, né? Porque 5.000 eram só os homens. Mas tinham as mulheres e as crianças. Suponhamos que só metade dos homens era casado, mais 2.500 de mulher. E suponhamos que cada um só tivesse um filhinho, mais 2.500 de criança, só já vai 10.000. Então pega 5, divide por 10.000. Explodiu a calculadora. Se você tentar entender isso, vai explodir sua cachola também. Não tenta. Aceita. É sobrenatural, amado. Então, às vezes, a gente quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas a conta tem que fechar. Tem que caber no meu raciocínio. Não, mas tem que fazer sentido para mim. Não, não é sobre fazer sentido, é pela fé. É sobre você confiar. É sobre confiança. Davi foi um homem guiado pelo Espírito Santo. Ele disse, o Senhor é o meu pastor. Sabe? É Ele que está me guiando. É Ele que está me conduzindo. É Ele que está me apacentando. É Ele que cuida de mim. E Ele vai me levar para campos verdejantes, para as águas tranquilas. Mas chega um momento que Davi entra num ponto muito delicado. Ele diz assim, ó, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe, amado? Não dá para você querer ser guiado pelo Espírito Santo de acordo com sua mente natural, porque você vai se escandalizar com Ele. Porque na nossa cabeça o Espírito Santo só tem que nos levar daqui para o céu. Mas de repente Ele levou Davi para um vale da sombra da morte. Mas tem gente que pensa, não, mas Deus não faz essas coisas. Faz, se necessário, faz. Faz. E Davi conhecia o Senhor o suficiente para dizer, mas eu não temerei, porque Ele está comigo. Em outras palavras, meus irmãos, eu sei quem é meu guia. Eu confio nele. Eu posso estar cercado de dor, de sofrimento, de tribulação, mas olha, se Ele me trouxe por aqui, é necessário. Mateus capítulo 4 diz que Jesus Cristo, depois de jejuar 40 dias, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Detalhe, a Bíblia faz questão de dizer quem foi que guiou Jesus para aquele lugar. Quem foi? O Espírito Santo. Amados, às vezes você está passando aquele vendaval na sua vida e alguém vai dizer é pecado, como disseram para Jó. Mas, amados, não. Às vezes é Deus purinho. Purinho. O Espírito Santo. E olha, o Espírito Santo não levou para ser tentado pelo diabo um crente esculhambado, bagunçado. Não, ele levou alguém que tinha jejuado 40 dias. Depois daquele jejum, daquela consagração, daquela mortificação, daquela renúncia. Ele, ótimo, você está pronto, vamos para o deserto. Vamos encontrar com quem, Senhor? Com Satanás. Eita, Jesus. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus foi tentado e venceu, ele saiu daquele lugar cheio de poder e de autoridade. E a Bíblia diz que quando ele dizia sai, os demônios saíam. Para que o poder de Deus que está aí dentro, porque todo filho de Deus, todo que é nascido de Deus, ele carrega dentro dele o DNA de Deus. Para que esse poder que está aí dentro se manifeste, ele vai gerar as situações mais adversas na sua vida. Você não tem noção do que ele é capaz de fazer para manifestar o poder dele que está dentro de você. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. E se tua vida não está dando a Ele a glória devida, Ele vai criar uma forma de dar. Então, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus exige que nós o conheçamos e confiemos nele. Porque vai haver momentos que não vai fazer sentido nem para você.
Para ninguém vai entender, porque Jó não entendeu. Jó não entendeu. E os amigos apertavam Jó, ele não conseguia explicar. E sabe o que aconteceu? Quando Deus se manifestou, aí foi que ele conseguiu menos ainda. Ele já não conseguia explicar. E depois que Deus se manifesta, ele põe a mão na boca e diz: encerra o assunto. Gente, nosso Deus é imensidão. Ele é imensurável, ele é grande demais. Não vai caber no seu mundinho, na sua mente. Moisés, ele diz num determinado momento assim: olha, as coisas que são reveladas são para nós e a nossa descendência. Mas as coisas que não foram reveladas são mistérios de Deus. Amados, para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos ter humildade de reconhecer que aqui nessa vida você não dá conta de entender tudo. Aqui nessa vida você não dá conta. Há um momento que Jesus fala assim para os discípulos: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. E em outro momento ele também fala assim: olha, o que vocês não estão entendendo agora, vocês vão entender depois. E existe ainda um outro momento na Bíblia onde ele fala assim, que hoje nós o vemos em partes, mas naquele dia, há uma outra passagem onde Jesus também diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Amado, quando esse corpo de morte nosso for destruído e as nossas limitações terrenas forem removidas, o nosso novo corpo, ele é capaz de receber todas as verdades espirituais, mas aqui agora não, nos mataria. Irmãos, com um pouco de inteligência e conhecimento que o ser humano tem, eles já conseguiram criar a bomba atômica. O vírus antrax, a pessoa abre o papelzinho. Gente, não pode. Não é porque Deus não quer se revelar, não é porque o Espírito quer essa imensidão, a profundidade de conhecimento e da sabedoria de Deus que habita em você. Você pergunta: Deus, mas tudo isso habita em mim, por que o meu conhecimento é limitado? É para te proteger. Você não suportaria saber tudo. Amados, às vezes alguém manda uma indireta assim no WhatsApp e já destrói a pessoa toda. Às vezes não vai nem para a pessoa, mas ela já toma a carapuça e já fica na depressão. Não aguenta uma indireta no WhatsApp, quer entender tudo. Amados, a nossa limitação no entendimento é para nos proteger. Nós não aguentaríamos. Aceita com humildade. Recebe com amor. Você não suportaria. Então as coisas que você perguntar e o Senhor te responder, glória a Deus. Mas o que Ele não te responder, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque essa verdade poderia acabar comigo. Irmãos, os homens que tiveram uma visão do Senhor, nem foi de Deus, foi do anjo. Gritavam desesperados: eu vou morrer. Gideão: eu vou morrer. Os pais de Sansão: eu vou morrer. A gente viu um anjo do Senhor. Isaías, quando entrou no templo e viu a glória de Deus: eu vou morrer. E a gente quer ver, saber. Gente, não queira não. Queira não. Busca o conhecimento como a prata e como ouro. Está escrito. Mas você está batendo demais naquela porta e não se abre. Deixa aquela portinha fechada. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite. O sim de Deus é amor. Mas o não de Deus também é amor. Então a gente precisa confiar no Senhor. Que Ele nos ama de uma maneira que a gente não pode medir, nem calcular. E quem está conduzindo sua vida é o todo onisciente, é o que sabe todas as coisas. Isso já é suficiente para a gente descansar em paz. Você sabe por quê? Às vezes você pega um ônibus, você nem conhece o motorista. Você nem sabe se ele comeu, se ele está ali com fome, se ele está com sono. Mas você até recosta assim na janela e dorme, né? Pega um Uber, vai no carro do marido, da esposa, chega, dorme. E essa pessoa é mais poderosa do que o Espírito Santo, que é Deus, que você fica todo atribulado, agoniado, não dorme, perde o sono, agoniado, é um pânico. Irmãos, a gente precisa conhecer o Senhor.
A Bíblia fala, né? Que somente em Deus a minha alma espera em silêncio. Porque dele vem a minha salvação. Outra passagem diz: somente em Deus descansa a minha alma, porque nele está a minha esperança. E não é suficiente o Salmo 121, que diz: aquele que guarda Israel não dorme. Esse que não dorme, nem cochila. Aquele que guarda Israel, ou seja, ele não pisca. O olho do Senhor está o tempo todo sobre nós. Para que tanto medo, tanto desespero, tanta inquietação? Aquieta tua alma. Confia no Espírito Santo. Se é Ele que está conduzindo a sua vida. Porque se você estiver andando pela sua própria vontade, pela sua carne, fazendo o que você quer, aí se preocupa mesmo, viu? Porque você não sabe muita coisa. Você vai bater naquela porta. Então, amado, se não é Espírito Santo, tenha medo. Mas se é o Espírito Santo, descansa. Confia. Aleluia, Jesus, aleluia. A Bíblia fala uma passagem muito interessante. Quando Jesus estava ali com os discípulos, também no momento da ceia. Hoje tudo vai ficar ali naquela sala ali, né? E aí, não, antes disso, ele diz assim para dois discípulos, Pedro e João: olha, vocês vão num determinado lugar. Chegando lá, vocês vão encontrar um jumento que nunca foi montado, a mãe. Pega e traga para mim. Se caso alguém perguntar assim para vocês: por que você está fazendo isso? Você diz assim: não, o meu mestre me pediu. Eu vou levar e depois eu devolvo, tá? Aí a Bíblia diz que os discípulos foram, fez exatamente como o Senhor mandou, aconteceu tudo. A pessoa perguntou, eles deram a resposta e levou o jumento para Jesus. Como a gente está sempre lendo a Bíblia e vendo sempre os milagres e vendo tudo acontecendo, parece até uma coisa comum. Mas, irmão, se a gente vai trazer para a nossa realidade, não foi comum aquilo. Não foi comum nem aqui, nem em lugar nenhum. Traz para os nossos dias. O bispo chega para você e fala assim: amado, sabe onde é o Campo Grande? Sei. Olha, você vai lá. Quando você chegar lá, vai ter uma Hilux estacionada assim. Quando você chegar, você vai ver que está com a chave. Você entra, liga, traz para mim. Quando você estiver manobrando, vai aparecer alguém e vai te perguntar por que você está pegando essa Hilux. E você vai dizer: não, o meu pastor pediu, ele vai precisar. Ele vai precisar, mas depois ele devolve. O que é que você vai dizer para o seu pastor? Vai tu. Ou então assim: bispo, eu até vou, mas já está com o dinheiro da fiança. E como é o nome do advogado? Já passou meu contato para ele? Irmãos, aquilo que Jesus pediu para você ir num lugar, pegar uma coisa que as pessoas nem te conheciam, você vai chegando lá, pegando as coisas dos outros e carregando, ainda dizer... Gente, isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai fazer coisas absurdas, coisa de doido. Mas eles foram. A Bíblia fala que naturalmente eles foram e fizeram tudo. E tranquilo. Tranquilo para eles, para mim não seria tranquilo. Brincadeira, amados, o que eu quero passar com isso? Você sabe por que eles agiram com tanta naturalidade diante de um pedido tão incomum, absurdo, coisa de doido? Porque o que Jesus fez e pediu, normalmente, não faz sentido. Mas eles simplesmente, naturalmente foram. Por quê? Porque eles andavam com Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles moravam no mesmo lugar que Jesus, viajavam com Jesus. Era assim, ó. Então, quando você começa a conhecer muito uma pessoa, e você gera uma intimidade com essa pessoa, até no olhar, você já entende exatamente o que o outro está falando, não é assim? Só no olhar. Quando estava tendo aquelas bodas de Caná, que Maria chamou Jesus e falou: olha, faltou vinho e tal. Aí Jesus disse assim: mulher, que tenho eu contigo? Qual é a resposta? Qual deveria ser no nosso natural? Quem está falando de quê? Que ser guiado pelo Espírito Santo é viver de uma forma sobrenatural.
Mas no nosso natural, se nós fôssemos Maria, dizer o quê? Me respeite assim que você fala comigo. Ela dá uma resposta tão interessante. Maria fala assim: tá, façam tudo o que ele disser. É muita intimidade, né? Gente, quando a gente tem tanta intimidade com alguém, até o não a gente já sabe que é sim. Os filhos com os pais não é assim? Os filhos com os pais não é assim? Meu pai, me dá isso não. Eu disse que eu não vou te dar. Vai dar. Deixa eu ir para tal lugar. Não, você não vai não. Já vai começar se arrumando. Vai. Isso se chama intimidade. Quando você desenvolve uma intimidade tão profunda com o Senhor, o que Ele te mandar fazer, você fará. E para onde Ele te enviar, você irá. Porque você o conhece demais. Você tem intimidade demais com Ele. Aqueles 3 amigos de Daniel, o Misael, Azarias e Ananias, foi assim. Estavam lá diante daquela situação e eles conheciam o Senhor o suficiente para saber, é fidelidade até o fim. Ele é digno dessa honra, jamais outro. E diante daquela situação, quando o rei começa, eu quero ver quem é que vai livrar você da minha mão, ele já diz, eu nem preciso te responder, rei. Em outras palavras, eu não preciso te responder, o meu Deus pode. Aí ele diz assim, mas ainda que ele não queira, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar, não vamos te adorar. Foram lançados naquela fornalha e quem estava lá? Amados, quando a gente conhece o Senhor e anda no nível de intimidade com eles, você não precisa provar nada para ninguém não, tá? É entre você e Ele. Podem te interpretar mal, podem te julgar. É entre você e Ele. Jesus foi a maior vítima. Porque a maioria das coisas que Jesus fazia, aqueles homens não entendiam. Mas Jesus dizia, Ele que me justifica está perto. Às vezes a gente acaba tentando provar alguma coisa para alguém, e tentando mostrar alguma coisa para alguém. Não, não precisa. Você e o Senhor sabe. É suficiente. É por isso que ele diz assim, entra no teu quarto, ora em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, publicamente te recompensará. É entre você e Ele, irmãos. É entre você e Ele. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é buscar um nível de intimidade tal que você esteja disposto a ver a sua reputação na lama. Mas você sabe quem é que está te guiando. O Senhor mandou Isaías andar por 3 anos nu. O Senhor mandou Oséias casar com uma prostituta. Ou é entre você e ele, ou você não dá conta. Se você se apegar à sua reputação, ao seu nome, você não vai dar conta de ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala de Jesus, que quando ele estava naquele madeiro, a Bíblia diz em Isaías 53, mas nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus. Eles riam e zombavam dele, diziam, mas não é, você não é. Desce, manda o seu Deus. Aí alguém foi tentar socorrer ele. Não, deixa Eli. Ele está chamando por Eli. Deixa Eli vir socorrê-lo. Mas a Bíblia diz que no 3º dia ele ressuscitou. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, Ele pode muitas vezes te levar a lugar de mortes. Não fisicamente como foi com Jesus, não fisicamente como foi com Lázaro, mas você pode ver a morte de algo que você construiu com tanto amor, ou de um relacionamento que era tão precioso para você. Ele pode te levar a esses lugares, mas Ele é o Deus da ressurreição.
A Bíblia diz que quando os amigos de Jó foram visitar Jó, irmãos, eles chegaram de longe. De longe eles já sentaram no chão. Você sabe o que é você ver alguém que você ama em um estado que você não consegue, você não tem forças nem para se aproximar daquela pessoa? E aqui mesmo onde você está, você desaba. A Bíblia diz que por vários dias eles estiveram sentados a uma distância de Jó, chorando e calados. O nível que Deus levou aquele homem. Por quê? Para ser Jó uma testemunha para o diabo. Para provar para o diabo que sim, que alguém pode amar a Deus pelo que Ele é. Sim, que alguém suporta que lhe tire tudo e vai permanecer fiel. Jó fez Satanás calar, porque depois disso a Bíblia diz que ele não aparece mais. Ele apareceu a primeira e a segunda, depois não apareceu mais. Irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus vai nos levar a lugares de glória. Mas isso pode nos custar muita dor e muita lágrima. Mas vale a pena. A Bíblia fala nos Salmos a respeito de Jesus assim: abram-se, ó portais. Abram-se portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor. O Senhor forte e valente. Ele é o Senhor da glória. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Se assim como Jesus você for fiel até a morte, também o Senhor te exaltará, te glorificará. A Bíblia fala de Dorcas, uma serva fiel do Senhor. Uma mulher leal a Deus, que dedicou sua vida a cuidar de outras pessoas, outras mulheres. E a intimidade dela com o Senhor era tão grande, com o Espírito era tão grande, que em um determinado momento... A Bíblia fala assim, olha, que a árvore que dá fruto, Ele poda, para que dê ainda mais fruto. Então, deixa eu falar aqui logo, não se espante com as dores, os cortes, as investidas. Calma, o Senhor está te podando. Porque às vezes o que dá, como diz os meninos, né, de hoje, bogamente, é porque você pensa assim, mas eu estou fazendo tudo certinho. Meu Deus, eu fico olhando às vezes a vida de outros irmãos e está daquele jeito e está tudo maravilhoso. Mas eu que estou aqui, Senhor, em fidelidade, buscando, renunciando, tudo está piorando para mim. É tanta dor, é tanto sofrimento, é tão difícil. Mas Ele diz, olha, a árvore que dá fruta, Ele poda para que dê mais. Então, na hora da poda, vai doer. E lá está Dorcas dando frutos. Mas ela era guiada pelo Espírito Santo. E aí, num determinado momento, o Espírito Santo, Deus, Ele disse, preciso te usar para dar mais frutos, Dorcas. De que maneira eu vou fazer isso? Aí talvez Dorcas já pensou, ele vai pegar meu espacinho aqui que eu costuro roupa para as mulheres, vai me dar uma fábrica, vai fazer coisas maiores. Aí ele, tira a vida dela. Senhor, o Senhor disse que Aí de repente, né, cogitando eu aqui, conjecturando, veio até um profeta e diz, eis que eu te digo, mulher, você tem sido uma bênção na mão do Senhor, mas eu farei coisas ainda maiores através da sua vida. Estende a mão e recebe. E ela recebendo. Passa-se um dia, ela, cai morta. O profeta era carnal, mentiu. Não profetizou que essa irmã, Deus ia usar, Deus ia fazer acontecer. Olha o estado dela. Mortinha. Acabou o ministério. Mandaram chamar Pedro. E Pedro veio. E a Bíblia diz que ali naquele lugar só ele e ela, ele orou ao Senhor e o Espírito Santo restituiu a vida daquela mulher. E agora o testemunho dela ganhou muito mais vidas para Cristo, muito mais pessoas. A Bíblia diz que aquela região toda de Jope ali, irmão, foi se convertendo. Amado, sua dor, se ela está sendo gerada por Deus, ela vai curar muita gente.
Se a sua dor é consequência do pecado, se arrependa. Porque ela não vai curar ninguém e ainda vai te matar. Mas se a tua dor está sendo feita pelo Senhor, ela vai curar muita gente. A Bíblia diz em Isaías 53: Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus foi ferido por mim e por você. E a Bíblia diz que agradou a Deus fazê-lo adoecer. Então calma. Você pertence ao Senhor. Paulo, num certo momento, diz assim: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quer seja pela minha vida ou quer seja pela minha morte, eu te glorificarei, Senhor. Então, amados, confia no Senhor. Confia no Espírito Santo de Deus, o seu ajudador, o seu consolador. Confia. Confia. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir. Para de querer entender tudo, para de querer controlar tudo. Tira a mão do leme, solta as rédeas. Ele sabe o que Ele está fazendo. Deixa Ele te conduzir, busca a sua face. Conheça-o através da palavra, gasta mais tempo orando, jejua mais. A Bíblia diz... Eu tinha mais coisas aqui, mas vamos respeitar o tempo. Para a glória de Deus. A Bíblia diz, nos Salmos, para encerrar: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Hoje é noite de busca pelo Espírito Santo. Ele é tudo o que nós precisamos aqui, meus irmãos. Tudo. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.